Mas as pessoas ao meu redor ficavam chocadas. Como assim? Você vem de Mariporã de ônibus e seu pai é bilionário. O que você tá fazendo aqui no Mackenzie? Você devia estar em Harvard. Aí eu falava, porra, mas Harvard não ensina o que meu pai pode me ensinar. A gente morava no interior, eu sou de São Paulo, mas nós moramos no interior pelo menos 15 anos da minha vida em Mariporã. E lá, naquela época, não era uma época que, primeiro, bolsa de valores não era um tema de se comentar por aí. Segundo, que cidade do interior, assim, pouco se sabia da história do meu pai, sempre foi muito discreto, enfim, então as pessoas não conheciam muito a procedência, então né? não tinha um interesse diferente. Não, em você, eu cresci assim, numa escola que era uma fazenda, era um tempo integral na escola, então era muito legal, eu tive uma infância muito feliz, de verdade, assim. E foi uma infância bastante confortável, mas simples, então, poxa, filha do bilionário, mas cara, eu nunca tive Chanel, eu tinha amigas que assim, com 12 anos já andava de Chanel na escola, sabe? E eu querendo um Nike Shot, sabe? Sei lá, um tênis. 4 molas. Eu quero Não, 4 aquele molas. 6 molas. Nossa, Nike Shox de 6 molas, tal, não sei o quê. E daí nasceu, obviamente, aquele interesse no consumo, né? Então você vê os seus amigos, pô, quero um também, né? Eu falei, Também era feio demais aquilo. pô, mas 6 eu molas. gostava, Não, era bom, né? era bom. Essa é uma- Na época era cool, na época era Eu já tive uns era Nike legal. Shox também, Eu cara. também já tive. Enfim, e aí eu comecei a pedir, poxa, pai, eu queria uma mesada pra eu comprar tal coisa, eu queria mesada pra eu comprar tal coisa. E aí ele ouvindo aquilo falou, tá bom, você vai ter uma mesada, mas não sou eu que vou te dar. Eu vou fazer uma carteira pra você. Essa carteira vai ter só ações da Ultrapar, perdão, que é Posto Ipiranga. E essa carteira vai te dar o equivalente a R$300 por mês, tá bom? Essa vai ser a Legal. sua mesada. E aí você decide se você vai gastar esse dinheiro, você só vai ter esses R$300 pra gastar no mês, nem mais nem menos. Ou você pode pegar esse dinheiro, o que sobrar, você me dá o dinheiro, eu reinvisto pra você. E aí, se a empresa obviamente continuar lucrando, enfim, esse dividendo ele vai aumentando conforme tem. Então, ao invés de 300, 302, ao invés de 302, pô, 310. E esse fluxo da sua mesada vai aumentando, tá bom? Tá bom. E a gente sempre foi uma família cujo hobby era viajar, mas obviamente meu pai é muito esperto, escolhia os destinos que a gente ia viajar baseado nas empresas que ele queria visitar. Exatamente. Então ele adorava viajar de carro. Pô, a gente ia pro sul, a gente ia pingando nas empresas que ele queria conhecer. Sério? Então a gente ia conhecer a Randon, a gente conheceu a Klabin. Tipo, filha, vamos passar um final de semana na Klabin, tá ligado? Não vai faltar Vamos papel, pro Paraná. né, cara? Mas então, no caminho a gente vai fazer uma paradinha rapidinha aqui. Então a gente fazia muito isso enquanto, enfim, criança, adolescente. Então eu já tinha esse negócio desde criança de despertar interesse em relação a empresas e tal, visitar, né? E aí ele foi fazendo isso comigo, enfim, nasceu esse interesse da mesada, que se tornou um hobby nosso, pai e filha, de investir. E foi daí que começou a minha carteira com 14 anos. E, enfim, crescendo, eu já entendia que meu pai era um cara de mercado, pô, admirava pra caramba, mas eu não tinha noção do que ele representava, de fato. Acho que nem ele tinha essa noção, pra ser bem sincera. Até que um belo dia na faculdade, em 2012, maio de 2012, nunca vou esquecer, tava passando, olho pro lado assim na banca de jornal, capa da revista Exame, de maio de 2012. As maiores fortunas da bolsa. É meu pai ali? Como assim, gente? Meu! O Barça era enrustido, né? Como assim, pai? R$300 por mês? Jura que você não podia ter R$300 por mês? E aí eu era super low profile, tá? Naquela época eu buguei, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. amanhã eu vou vir de Lamborghini. O que tá acontecendo? Pois é, não ia acontecer, porque eu descobri que eu era bilionário e não adiantava nada, porque não ia ter o cartão ilimitado. Cara, eu ia passar no shopping depois contestar meu pai sobre isso. Pera, eu quero saber. Você comprou a revista e foi correndo falar com seu pai? Sim. Qual que foi? Sim, dele, poxa vida, você vê que legal, né? Deve ser algum Poxa engano. vida. Seu pai ficou meio nervoso na hora e falou, ih, caramba, Não descobriu, não assim. ficou nervoso assim, mas sendo bem sincera, admirei ele muito mais, mas meu dia a dia não mudou nada, a verdade é essa. Continuei trabalhando, enfim, mas obviamente aumentou a minha vontade, poxa, eu quero aprender o que ele faz, né? E ele já tinha despertado isso em mim há muito tempo. Então, a dificuldade que foi ali na faculdade foi justamente de começar a perceber o interesse das pessoas depois que elas descobriram que eu era filha de... Porque eu não considero bilionário, eu não sou bilionário, meu pai tá vivo ainda. Se Deus quiser, vai durar bastante tempo ainda, né? Vai enterrar muita Investidor gente. dura muito. Mas as pessoas ao meu redor ficavam chocadas. Como assim? Você vem de Mariporã de ônibus e seu pai é bilionário. O que você tá fazendo aqui no Mackenzie? Você devia estar em Harvard. Aí eu falava, porra, mas Harvard não ensina o que meu pai pode me ensinar. Nossa. Eu já tinha essa Nossa, olha consciência aí, de, pô, toma. meu pai tinha É 70 anos. Cara, Harvard tá, sei lá, tem 300 anos de história. Vai continuar lá provavelmente nos próximos 100, 200 anos. Eu tenho tempo de ir pra Harvard. Meu pai não, eu não tenho tanto tempo como meu pai. Muito bom. Tem no livro aqui que o Barça teve 2 infartos e um deles
deles foi atribuído à Bolsa. Queria saber contar essa história pra galera aqui. A década de 90 foi bastante atribulada, né? Você teve ali no início de 90 com o Collor, confisco da poupança, por mais que ele não tivesse nenhum investimento na poupança. Você imagina, você confisca o dinheiro da galera, você não tem fluxo. Então ele que trabalhava na Bolsa, você imagina, a Bolsa caiu 80% em 2 semanas. Parece que ele fala que o volume da bolsa no dia seguinte foi 20 mil dólares. 20 mil Caraca, dólares de negociação diária. Bizarro. Só que, ao mesmo tempo que ele conta, poucas semanas depois, um dos bancos que ele tinha uma grande posição pagou um grande dividendo, justamente porque os controladores vivem desse dividendo. Provavelmente também foram afetados de alguma maneira. E essa empresa pagou o dividendo já na nova moeda. Então, ele não ficou sem nenhum recurso. Ele, por conta das ações que não foram confiscadas, ele ainda tinha como sobreviver dos dividendos. Só que foi um momento de muita tensão. E ele atribui também esse momento de tensão e alguns outros descuidos também, porque eu adoro comida espanhola forte, né? Enfim. Uma coisa que vale ressaltar, então, é que assim, se foi difícil pra ele, imagina pra quem não tinha ações e só tinha dinheiro na poupança, por exemplo. Nossa. Porque Não. lá foi confiscado, você não tinha dividendo. Cara, que negócio. E a No que poupança... deu isso aí? O pessoal recebeu esse dinheiro de Não, volta? tem Ficou por gente- isso mesmo? Tem gente que tenta receber até hoje e não consegue. Até porque o pagamento era parcelado, né? Depois de muito tempo, começaria a ser parcelado. Mas a poupança era tida como o porto seguro dos investimentos. Você tá lá, você tá tranquilo. Mas sabe que isso é um legado Que loucura. também? O tio do terreno. É muito por conta disso. Hoje a gente não entende. Mas, pô, na época deles de hiperinflação, você tinha que comprar coisas, ativos. Então, hoje não é diferente. Você ainda tem que comprar ativos. Mas as pessoas insistem em investir em outras coisas. Não só né? ativos, mas agora eu sei porque minha avó fazia estoque de coisa. Porque minha avó era daquela geração que ia no Inflação. mercado. Despesa do mês. Não, era Exato. sacos de arroz, sacos de pacotes de óleo. Eu falava assim, meu Deus, mas pra que tudo isso? Mas é porque, sei lá, na cabeça dela, tipo, viveu muita inflação. Mudava né? todo dia, né, o negócio. É outra cabeça que, muito provavelmente, a nossa geração, anos 2000 em diante, não vai conseguir compreender. E espero que não vivam isso novamente. Quando eu era assessor de investimentos, eu tinha um cliente, um dos meus maiores clientes na época, ele tinha ações de Petrobras. Ele só operava Petrobras. Ele só girava Petrobras. Então, de repente, ele ficava um tempo fora, aí ele vinha e botava lá, pum, 20 milhões. Era muita grana, assim, pra mim na época. Ele falava, compra tudo em Petrobras. Eu falei, caraca. Aí subia, aí 40 milhões ele tirava. Aí caía, aí ele, toma mais 10 milhões. Tal. Era só Petrobras que a gente operava. E tem uma vez, cara, que eu coloquei a ordem invertida. Porque é normal, cara, no mercado financeiro. Isso acontece. Ao longo da sua vida, você vai Eu já me errar. confundi. total. É normal. Quando eu Você comecei, confundiu eu me o ticket confundia também, direto. né? Mas todo mundo já errou pelo menos uma vez na vida, que é você fala que vai comprar e vende, aí você acha que você comprou, você vai ver depois no outro dia, Verdade. descobriu que Meu tá Deus. vendido, alugou o papel, chama a margem. Eu não lembro qual era a ponta, se era pra comprar ou vender, mas eu entrei na ponta contrária. E aí, quando eu descobri, cara, hoje pra mim é um pouco mais fácil, deu algum problema assim, eu vou ficar triste, mas eu pago, cara. E na época, eu não tinha dinheiro pra pagar, cara. E aí eu lembro que eu fui ligar pro cara, assim, falei, meu, aconteceu isso e tal. E bicho, dá esse momento... É porque o cara tá lá e fala assim, ó, pus Nossa. 10, virou 15. Aí você tá ligando pra ele e fala assim, Nossa. então, sabe os 10, virou 5. É, meu Deus do céu. Não, isso daí. Aí ele pegou e falou assim, não. E ele foi super legal, cara. Ele falou, faz o seguinte, deixa crédito pra mim e aí a gente abate de corretagem, etc e tal. E aí eu fui abatendo com o tempo. E foi super legal. Mas eu fico imaginando no caso do Barça. No caso do Barça não dá pra errar. Não dá pra errar. Por isso que um dos benefícios de um fundo operar junto com uma corretora é isso. Você também delegar um pouco do risco. Porque nesse caso, aí a corretora ela paga quando ela é. Não dá pra aceitar um prejuízo desse com os cotistas, né, cara? É.